E aí, galerinha, tudo bem? Tiramos essa aula de hoje para a gente comentar sobre as principais viroses humanas, aquelas que aparecem aí nos melhores vestibulados e na história do Enem, ok? Então, a gente vai utilizar aí para organizar essas doenças a mesma metodologia adotada no livro texto da gente, o livro do Amabis, onde ele agrupa as doenças pelo o local do corpo humano onde aparecem os principais sintomas da doença, porque isso aí já ajuda você a organizar essas viroses, são muitas, e você também já, ao fazer esse agrupamento, você já tem uma ideia mais ou menos de como é a via de transmissão, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos começar com essas viroses associadas à pele. Os sintomas principais estão ligados ao aparecimento de manchas, bolhas na pele. E aí nós vamos falar aqui da catapora, da rubéola, do sarampo e da varíola. Começando aí com a catapora que é uma doença altamente contagiosa, tá certo? Transmitida aí pelas vias respiratórias, como você pode ver aqui no ciclo, tá certo? Ou seja, pela inspiração dessas partículas virais ou elas em gotículas de saliva ou de outra secreção. Esse vírus da catapora é um vírus de DNA de cadeia dupla, um vírus envelopado. E pelo fato de ser de DNA, isso dá uma certa estabilidade ao genoma desse vírus, fazendo com que, por exemplo, na maioria das vezes, quando você desenvolve a catapora, a maioria das pessoas só tem ela uma única vez, pelo fato de gerar os linfócitos B de memória, que já tem um anticorpo específico para esse vírus, e aí termina que você fica imune a essa doença, você não chega a ter duas vezes essa doença, com raríssimas exceções. Bom, o termo herpes zoster ou cobreiro se refere à catapora quando o indivíduo tem no estágio adulto, tá certo? Ou às vezes uma segunda infecção por catapora que pode acontecer, tá certo? Então, basicamente o mesmo vírus que causa a mesma doença em questão. O que caracteriza a catapora são essas pústulas na pele, essas bolhas que estouram e causam dor, sensação de ardor. O tratamento envolve os sintomas, é um tratamento sintomático, tratar esses ferimentos, e a prevenção seria evitar o contato com doença e a vacina. Existe vacina para a catapora, apesar de não ter uma eficácia muito alta, mas as pessoas vacinadas terminam tendo uma catapora mais leve, mais branda, tá certo? Então, é uma doença que raramente traz complicações, mas às vezes acontece de essas bolhas servirem de porta de entrada de um outro patógeno mais letal, tá bom? Bom, nós temos também a rubéola. A rubéola é causada aí pelo rubivírus, gênero rubivírus, é um vírus de RNA de cadeia simples senso positivo envelopado. A rubéola ela é transmitida da mesma maneira que a catapora. Ela se caracteriza por essas manchas vermelhas que aparecem na pele, como se fosse um processo alérgico. O grande mal relacionado a esse vírus é que em gestantes ele tem efeitos teratogênicos, provocando malformação, cegueira, surdez, deficiência mental em feto, tá bom? Há um tempo atrás teve um grande foco de vacinação em cima de mulheres em idade fértil por causa desse efeito colateral do vírus, tá bom? A vacina que protege contra a rubéola é a chamada tríplice viral, que protege contra 3 viroses. Uma delas é a rubéola, nós vamos falar das demais mais na frente, ok? Bom, nós temos também o sarampo,
que é causada por vírus do gênero Morbillivirus, são vírus de RNA de cadeia simples, senso negativo. Também a maioria desses vírus aí são envelopados, transmitidos da mesma maneira que as duas anteriores. No início do sarampo você tem ali sintomas parecidos com o de um resfriado comum, e aí começam a aparecer essas erupções, principalmente na região da face e do tronco, tá bom? O tratamento, como na rubéola, envolve apenas o tratamento dos sintomas, como na catapora, que é o que nós chamamos de tratamento sintomático. Que é isso? A febre trata com antitérmico, as dores com analgésico, a inflamação com anti-inflamatório. Pode ser receitado também alguns remédios contra alergia, antihistamínicos, tá bom? Então envolve o tratamento dos sintomas, mas não há utilização, não tem drogas antivirais que atrapalhem aí a replicação dos vírus e ajude a eliminar a partícula do corpo. Quem faz isso é o próprio sistema de defesa, através da terceira linha de defesa, que é a defesa específica, usando lá os linfócitos B e T e os linfócitos B com a produção de anticorpos. Tá bom? Olha, a tríplice viral, ela protege contra o sarampo e contra a rubéola que nós acabamos de falar, tá certo? E a varíola, de todas elas aí, a doença mais terrível dessas associadas à pele, é causada aí pelo ortopox vírus varíola, um vírus de DNA de cadeia dupla. Ele é altamente contagioso, como as demais que nós falamos até agora. É uma catapora elevada ao cubo. Então essas pústulas, bolhas, são muito mais, uma intensidade muito maior do que a catapora, e que provocam lesões que podem provocar a desfiguração do indivíduo, levando ao óbito também. É um vírus com um índice de letalidade bem alto. Graças a Deus, essa doença ela se encontra erradicada do mundo. Ninguém nem se vacina mais contra a varíola, porque desde a década de 70 esse vírus, devido às campanhas de vacinação e controle dos doentes, esse vírus ele foi eliminado e é guardado apenas em alguns poucos laboratórios no mundo. Tem muita gente que argumenta contra guardar esses vírus letais, mas o argumento interessante, é a proteção da biodiversidade, porque ninguém sabe se mais na frente a gente não vai precisar desse vírus, porque ele tem um programa genético ali, ele produz proteínas que só ele produz. Ninguém sabe se alguma proteína dele vai servir, por exemplo, para um tratamento de uma outra doença ou algum outro problema que a humanidade venha a passar. Nós temos alguns casos aí de uso de micro-organismos letais, por exemplo, a própria toxina botulínica, que é extraída de uma bactéria altamente letal e que tem uso aí em tratamento de doenças, na medicina estética, que é a toxina botulínica, ou chamado Botox. Bom, o tratamento também é sintomático, e a vacina, como eu falei para vocês, ela não é mais utilizada porque o vírus encontra erradicado. Passando aí para as viroses associadas ao sistema nervoso, nós temos a poliomielite e a raiva. Poliomielite é a paralisia infantil causada aí por um vírus intestinal, enterovírus, um vírus de RNA de cadeia simples, senso positivo e não envelopado, né? É o primeiro aí que a gente cita, não envelopado. Ela é transmitida como algumas verminoses, uma abebíase transmitida por água e alimentos contaminados com fezes de portadores, aquelas doenças que acometem os países subdesenvolvidos por não ter saneamento básico, tratamento de água, de esgotos, tá certo? Os sintomas iniciais são parecidos com resfriado, e aí começa a aparecer dormência nos membros, levando a um quadro de paralisia, que pode atrapalhar permanentemente a capacidade de movimento do indivíduo, ok? Não há tratamento, é só a questão de tratar os sintomas, e a melhor coisa a se fazer é a prevenção, que é a vacina
a famosa vacina lá da campanha do Zé Gotinha, vacina Sabin, que é uma das pouquíssimas vacinas que são administradas de forma oral, ok? Bom, nessa imagem aqui, você tem o ciclo do vírus enterovírus da poliomielite, e ele utiliza aqui os neurônios para se multiplicar. Então, ele promove destruição de neurônios, que é o que leva a essa paralisia motora. E nessa imagem aqui, nós temos um dos grandes incentivadores das primeiras vacinas que eram injetáveis, desenvolvida pelo Jonas Salk e financiada pelo governo americano. E aqui nós temos o Franklin Roosevelt, que foi um dos presidentes americanos que mais passou tempo, uma década no poder, e ele era presidente na época da Segunda Guerra Mundial, tá certo? E ele desenvolveu paralisia infantil ainda quando mais jovem, ok? Bom, nós temos a raiva, também chamada de hidrofobia, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, são vírus de RNA de cadeia simples senso negativo, são envelopados. Essa raiva é transmitida pela mordida de alguns animais, como por exemplo cães, morcegos, gatos, ou pelo contato com ferimentos expostos com a saliva de, por exemplo, bovinos ou outros animais, ou primatas, por exemplo, tá? Ela tem como sintomas provocar no indivíduo agitação, espasmos musculares, principalmente na região da boca, e esses espasmos eles aumentam com o fato do indivíduo, por exemplo, ir tomar banho. Por isso que ela é conhecida como hidrofobia, medo de água, tá certo? É uma doença que, se deixar ela se instalar, ela tem um índice de letalidade altíssimo, altíssimo. Por isso que, caso o indivíduo seja mordido por um desses animais, ele deve ser logo submetido ao soro antiviral com os anticorpos já prontinho para agir ali, tá bom? Mas tem também vacina. A vacina contra a raiva no país ela foca os animais domésticos, tá certo? O foco principal é a vacinação dos animais domésticos, que servem de meio para transmitir para a gente pela mordida esse vírus aqui, o Lyssavirus, beleza? Bom, entrando nas viroses associadas ao sistema cardiovascular linfático, por exemplo, ao sangue, nós temos esse quarteto aqui: dengue, febre zika, chikungunya e febre amarela, transmitidos aí pelo Aedes aegypti, pela fêmea do Aedes aegypti, tá? Os flavivírus também são chamados de arbovírus, são vírus de RNA de cadeia simples positiva, envelopados. A dengue, a clássica, causa febres, dores musculares nas articulações, por isso o termo quebra-ossos, e a urticária é a característica da dengue. E às vezes o indivíduo desenvolve uma dengue com sintomas mais exacerbados, que é o que nós chamamos de dengue hemorrágica, e aparece aí pequenas hemorragias, queda na pressão arterial, lábios roxos, agitação intercalando com letargia, dores abdominais, tá? Antigamente se dizia que era um vírus. No Brasil circulam cerca de 4 tipos de vírus da dengue, acreditava que um provocasse a hemorrágica, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Na verdade, isso depende da relação aí entre o hospedeiro e o patógeno, tá certo? E às vezes tem pessoas que desenvolvem uma dengue com sintomas mais exacerbados, e aí pode ser para qualquer um tipo de vírus da dengue. Depende muito do sistema imunológico do indivíduo, como é que ele reage de forma exagerada, que vai provocar os sintomas da dengue hemorrágica, tá bom? Que é na minoria dos casos. Então, o tratamento, como a maioria das viroses, é sintomático, e a vacina da dengue está em fases finais de testes, tá certo? Logo já vai estar disponível aí, tá bom? No mercado. Bom, nós temos a febre zika, que é transmitida da mesma maneira, como eu falei, da dengue, e apresenta sintomas como febre, dor muscular nas articulações, exantema
maculopapular pruriginoso, ou seja, o que é isso? Esse forte vermelhidão do processo alérgico, característico do processo alérgico, que a pele chega até a se elevar, tá certo? E o grande problema da febre zika são os efeitos colaterais, como a síndrome de Guillain-Barré, porque esse vírus ele pode destruir aquelas células produtoras da mielina, tá? Que são as células da glia, produtora da mielina, e aí isso pode provocar problemas no sistema nervoso, de perda de movimentos, por exemplo, e microcefalia em recém-nascidos, tá certo? Aqui está o Aedes aegypti, caracterizado por essas pintinhas brancas no dorso. A chikungunya tem sintomas muito parecidos também com as duas anteriores, e se diferencia pelo fato das articulações elas incharem bastante e se manter por mais tempo. Tem gente que dura até 6 meses essas dores e inchaço nas articulações. Tá bom? Então, apesar de ser vírus do mesmo gênero, mas são vírus diferentes, são espécies diferentes de vírus. Ok? Bom, não há vacina nem para zika nem para chikungunya. E a febre amarela ela pode ser transmitida na região urbana pelo Aedes aegypti e na região de mata pelo Haemococcus. Então são dois mosquitos aí que transmitem a febre amarela, que se caracteriza por esse nome amarelo por provocar icterícia, que é um quadro parecido com o da hepatite, que é aquele amarelamento da pele, dos olhos, do branco dos olhos, por causa da liberação de bilirrubina no sangue, tá certo? A febre amarela é uma doença que tem sintomas bem mais, vamos dizer assim, preocupantes por causa da inflamação no fígado, forte inflamação no fígado, tá certo? Ela já tem uma vacina há um bom tempo desenvolvida, apesar de ser um vírus de RNA, a vacina ela se mantém aí bem entre os indivíduos que tomam apenas uma única dose e ficam protegidos para o resto da vida. Então essa região verde aqui é a região endêmica da febre amarela, principalmente na região amazônica. Então quando você viaja para esses estados, é recomendado que você se vacine, tá? Então, a febre amarela hoje ela já adentrou vários estados que antes não apareciam, por exemplo, na região sudeste. Então, há um bom tempo essa vacina já está sendo recomendada para praticamente todos os brasileiros, ok? Bom, nós temos também a mononucleose, que é uma doença que na maioria das vezes você tem e nem sabe que teve. A maioria das vezes as pessoas não desenvolvem os sintomas desse linfocriptovírus, que é um vírus de DNA de cadeia dupla envelopado. É transmitido pelo contato íntimo com a saliva de pessoas contaminadas. Os sintomas são confundidos aí com algum outro tipo de virose, um resfriado como febre, dor de garganta e inchaço dos linfonodos, por exemplo, das amígdalas. Tá? Normalmente não tem grandes complicações. Bom, e essa é causada por um vírus altamente letal, que é o Ebola vírus, tão letal quanto o vírus da varíola, ou até mais letal que o vírus da varíola. Tem esse nome porque foi descoberto a primeira vez às margens do rio Ebola, no Zaire. É um vírus de RNA de senso negativo, de cadeia simples, envelopado. É um vírus que, se nós tivéssemos, por exemplo, essa pandemia do coronavírus, fosse com esse vírus, ia causar grande redução na população mundial. O número de mortes, com certeza, estaria na casa de milhões, tá bom? A primeira vez que esse vírus apareceu, para vocês terem uma ideia, ele tinha um índice de letalidade de 90%. Então, nós temos o coronavírus, por exemplo, aí que está com 2, 3%. A transmissão dele se dá ao contato direto com o sangue ou fluidos corporais, mas também há casos de transmissão por outro tipo de secreções. Beleza? Sintomas: fadiga, febre, dor na cabeça, articulações,
dor de cabeça nas articulações e abdominais, vômito, diarreia, exantema maculopapular, ou seja, elevação da pele pelo quadro de hemorragias e processo alérgico e hemorragia generalizada. Tá? Teve casos, por exemplo, de indivíduos, primeira vez que ele apareceu, como eu falei para vocês lá no Zaire, ele dizimou toda uma aldeia às margens desse rio Ebola, e teve indivíduos, por exemplo, que morreram cerca de uma semana depois de contaminados. Então, é uma doença de evolução bastante rápida, tá? Mas se encontra aí controlada, aí os focos que foram aparecendo foram bem controlados e terminou não se espalhando, mas é um grande terror aí que ele se espalhe no futuro, tá bom? Bom, associados ao sistema respiratório tem a gripe, que é causada aí pelo influenza vírus. Só é gripe se for causada por esse influenza, se não for pelo influenza não se chama de gripe. Nós falamos na aula de virose bastante sobre esse influenza vírus, foi que nós usamos como modelo para explicar aqui a questão da neuraminidase, a hemaglutinina, então nós vamos pular isso aí, tá? Tem uma segunda aula minha aí que eu vou falar sobre o coronavírus, que são as duas infecções respiratórias virais mais comprometedoras. E diferenciar o que é resfriado de gripe, nessa outra aula nós vamos falar, né? Só é gripe se for pela influenza vírus, se for por outro é resfriado, tá certo? E temos também os processos alérgicos, como sinusite e rinite, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso na outra aula da semana. Bom, associados ao sistema digestório, nós temos a cachumba, que é uma inflamação das glândulas salivares, por isso que ela está aqui associada ao sistema digestório. Também pode ser chamada de papeira. É o paramyxovírus, que é um vírus de RNA de cadeia simples, senso negativo, envelopado, transmitido aí da mesma maneira que a gripe. A grande característica dessa doença é o inchaço aqui da região das glândulas salivares. Em homens, isso pode aparecer em outras partes do corpo, principalmente na região dos testículos, o que pode provocar esterilidade masculina, tá certo? Aquela ideia que o pessoal tinha antigamente de botar um menino com cachumba de cabeça para baixo para evitar da cachumba descer para os testículos, tem mito nisso aí, porque na verdade eles pensam que vai descendo aquela inchaço para a região dos testículos, mas na verdade não, a pessoa tem que ficar em repouso, está com virose tem que ficar em repouso, para que seu organismo se concentre em combater aquela virose. Aí o que acontece? O menino está com uma virose e aí fica se movimentando, correndo, brincando, há uma infestação do vírus em outras partes do corpo, podendo atingir, por exemplo, a região dos testículos. E aí provoca o crescimento dos testículos, levando aí, é o que ele chama de orquite, levando a um quadro de esterilidade permanente, tá bom? E fecha-se aqui a questão da vacina tríplice viral. Ou seja, é a mesma vacina que protege contra a rubéola, o sarampo, protege contra a cachumba. Nós temos a gastroenterite rotaviral, que é a rotavirose, provocada pelo rotovírus. É um vírus também não envelopado, junto lá com o da poliomielite. Tá? São 11 moléculas na cápsula, protegido pela cápsula de RNA de cadeia dupla. Provoca uma forte diarreia com desidratação e desnutrição, mata muita criança e muito idoso em regiões subdesenvolvidas, tá certo? Regiões inclusive do Brasil, onde você tem aqui essas pessoas que usam essa água aqui, nessas palafitas, onde é depositadas as excretas do indivíduo, e eles usam essa água para banhar, para fazer comida, tá? Bom, então a profilaxia está ligada a desenvolver essas regiões. São doenças também antigamente chamadas de doenças do terceiro mundo. As hepatites, que são inflamações nos hepatócitos, que provocam de maneira geral todas as hepatites, esse quadro aqui de icterícia. Você tem a hepatite A e E. Eu formei aqui essa duplinha porque elas são transmitidas por água e alimentos contaminados com fezes de doentes.
E a B, C e D são sexualmente transmissíveis ou transmitidas por transfusões sanguíneas, tá certo? O detalhe aqui é que a D é provocada por um virusoide, como eu já falei para vocês, tá bom? As mais preocupantes que têm um índice maior de casos é a B e a C, tá? A A é comum, mas a A ela não é tão, vamos dizer assim, o vírus não é tão virulento como o da B e da C, tá bom? Bom, então, como são ISTs, também entram naquela mesma questão de uso de preservativo para evitar a transmissão na população. Bom, nós temos a antavirose, é uma virose associada aí, a provocar uma síndrome renal severa, que tem um índice de letalidade considerável. O antavírus tem esse nome porque também surgiu aí às margens de um rio Rantan, só que fica na Coreia, tá certo? Lá nas Coreias. E a transmissão se dá com contato com fezes, urina ou saliva de roedores, tá certo? Então a profilaxia se dá em manter as áreas próximas das moradias bem limpas, sem lixo ou alimentos, tapar os buracos para evitar a entrada de ratos silvestres na moradia, principalmente em áreas de fazenda e de chácara, tá bom? Bom, e chegando aqui nas chamadas ISTs, nós temos aí a doença provocada. Aqui está DST, mas hoje já é IST o termo mais, mas DST ainda aparece muito. Então é o papilomavírus humanos, o famoso HPV, é um vírus de DNA do grupo lá dos adenovírus de cadeia dupla não envelopados. A transmissão se dá pelas relações sexuais sem uso de preservativo. Normalmente é assintomático, quando mais aparecem as verrugas genitais, chamada de cristas de galo, como essa aqui que você vê na imagem. O grande problema desse vírus é que ele pertence aos chamados oncovírus, que são os vírus que podem desenvolver câncer. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero está 85% dos casos de câncer de colo do útero estão correlacionados ao HPV, a lesões provocadas pelo HPV na região uterina. E no caso de homens raros, mas aparece também o câncer peniano, também ligado ao HPV. E aí nós temos a AIDS, que nós explicamos também na aula de virose, o ciclo do retrovírus, tá? Então a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, porque já foi explicado. Lembrando que a célula alvo desse vírus é o linfócito T-CD4, que nós já explicamos também lá para vocês. Bom, o tratamento se dá através daquele coquetel, onde nós temos alguns inibidores virais, que é um conjunto de medicamentos, cerca de 14 medicamentos, entre eles o AZT, que foi um dos primeiros desenvolvidos, que inibe a transcriptase reversa, e o saquinavir, que inibe as proteases, beleza? Nessa imagem aqui nós temos um dos sinais iniciais da AIDS, que é o sarcoma de Kaposi, que atinge pessoas que estão imunodebilitadas, imunossuprimidas, e foi daí que se fez a correlação dessa doença estar ligada ao sistema imunológico, tá? Que termina depletando os linfócitos T-CD4 e aí o indivíduo perde a capacidade de produção, por exemplo, de anticorpos contra várias doenças. A maioria dos AIDS terminam morrendo de problemas respiratórios, pneumonia e tuberculose. E nós temos a herpes labial e a genital, né? São vírus diferentes, mas que têm sintomas como essas bolhazinhas na região dos lábios ou na região genital. É um vírus bastante espalhado na população brasileira, o HSV. Acredita-se que 80% a 90% da população brasileira tem esse vírus, mas não desenvolve sintomas. Na maioria deles, ele é assintomático e quando mais esses sintomas aparecem de tempos em tempos.
esse vírus ele fica ali latente nos nervos sensitivos, por exemplo, na região da boca, na região genital. Tá bom? E existem algumas pomadas que têm inibidores virais que terminam induzindo esses vírus a entrar em latência novamente nos nervos sensitivos. Tá bom? Então, o aparecimento desses sintomas pode ser esporádicos no indivíduo infectado. Beleza, pessoal? Então, aí foi um comentário sobre as principais viroses, as mais cobradas aí que aparecem nos vestibulares, melhores vestibulares do Brasil. Certo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!